Audiolivro do best-seller internacional Você Nasceu Rico, de Bob Proctor. As chaves para maximizar o incrível potencial que nasceu com você. Aqueles que conhecem a verdade aprendem a amá-la. Aqueles que amam a verdade aprendem a vivê-la. Capítulo 1. O dinheiro e eu. O dinheiro e eu. O Hotel Edgewater Beach. Em 1923, no Hotel Edgewater Beach, em Chicago, 8 dos mais ricos empresários do mundo estavam reunidos. Naquele tempo, aqueles 8 homens controlavam mais dinheiro do que o governo dos Estados Unidos. Eram eles: o presidente da maior companhia independente de aço, o presidente da mais importante companhia de gás, um gigante especulador de trigo, o presidente da Bolsa de Valores de Nova York, um membro do gabinete da presidência da República, o grande tubarão da Bolsa de Valores de Wall Street, o diretor do maior monopólio do mundo, o presidente do Banco Internacional Settlement. Qualquer um teria admitido que naquele lugar estavam reunidos os mais bem-sucedidos empresários do mundo, e que aqueles homens teriam descoberto, no mínimo, o segredo de como ganhar dinheiro. Mas vamos ver onde esses homens estavam 25 anos depois. O presidente da maior companhia independente de aço, Charles Schwab, viveu de dinheiro emprestado até morrer falido. O presidente da maior companhia de gás da América do Norte, Howard Robson, enlouqueceu. O grande especulador de trigo, Arthur Cutten, morreu no exterior sem ter condições de pagar suas dívidas. O presidente da Bolsa de Valores de Nova York, Richard Whitney, foi levado para a penitenciária de Sing Sing. O membro do gabinete presidencial, Albert Fall, foi perdoado do cumprimento de sua pena para poder morrer em casa. Um grande tubarão da Bolsa de Valores de Wall Street, Jesse Livermore, se suicidou. O diretor do grande monopólio, Ivor Krieger, se suicidou. O presidente do Banco Internacional de Settlement, Leon Fraser, também se suicidou. Cada um desses homens aprendeu bem a arte de ganhar dinheiro, mas tudo indica que nenhum deles realmente aprendeu como viver uma vida de prosperidade. Histórias como essas têm causado muitos aprendizados positivos, mas pessoas ignorantes, porém bem-intencionadas, diziam: "Viu, eu falei que não é bom ter muito dinheiro", ou "isso é para mostrar que pessoas ricas não são felizes". Naturalmente, isso não é verdade. Embora pareça que esses 8 homens tenham perdido o rumo, existem muitas pessoas ricas que são muito felizes. Fazem muitas coisas boas com seu dinheiro e vivem suas vidas de forma saudável e bem equilibrada. Considere o seguinte: o dinheiro terá mais influência em sua vida do que qualquer outra coisa que você possa pensar. A perda repentina ou a aquisição de dinheiro irá afetar a sua atitude em grande proporção. A partir dessas considerações, seria coerente supor que todas as pessoas deveriam ter um profundo conhecimento do que exatamente é o dinheiro e das leis que governam seu fluxo. Contudo, o fato é que em 10 pessoas nenhuma busca esse conhecimento. 95% das pessoas se contentam com o que conseguem, sempre desejando ter mais, desde o berço até o caixão, mas sem entender que poderiam ter tido tudo o que desejavam. Durante sua viagem através desse livro, você possivelmente tenderá a deixar sua mente vagar em pensamentos sobre alguém que conhece e que faz grandes negócios financeiros, ou possivelmente alguém que tenha falido. Mas eu quero sugerir que mantenha o foco apenas em si mesmo, porque o que outras pessoas fizeram ou não fizeram não irá afetar você e a sua situação financeira. E é a sua situação financeira que você quer melhorar. Dinheiro é importante. Um dos equívocos mais comuns em relação ao dinheiro está relacionado à sua importância. Por exemplo, quantas vezes você ouviu em uma conversa: dinheiro não é tudo, ou dinheiro não é importante, ou eu não ligo para dinheiro.
Bem, as pessoas que dizem essas coisas podem não ligar para dinheiro, mas eu apostaria que a agência que fez o financiamento do carro delas se importaria. A mercearia onde elas fazem suas compras se importaria. E a empresa, responsável pela hipoteca delas, também se importaria. Na verdade, ninguém pode negar o fato de que o dinheiro é importante para qualquer pessoa que vive em uma sociedade civilizada. Portanto, argumentar que não é tão importante quanto isso ou aquilo é absurdo. Nada pode ocupar o lugar do dinheiro no campo em que ele está sendo utilizado. Dinheiro é um empregado. Embora eu sempre afirme a importância do dinheiro, é fundamental adicionar um alerta de cuidado. Lembre-se sempre, o dinheiro é um empregado, você é o mestre. Tenha muito cuidado para não inverter essa equação, porque muitas pessoas muito inteligentes já fizeram isso com grande prejuízo para si mesmas. Infelizmente, muitas dessas pessoas, pobres almas, amavam dinheiro e usavam pessoas, violando assim uma das mais básicas leis que governam o verdadeiro sucesso financeiro. Você deveria sempre amar pessoas e usar dinheiro, não o inverso. Outro mito que muitas pessoas aceitam sobre dinheiro é que ele somente vem em quantidade como resultado de sorte ou herança. Por exemplo, sempre que as pessoas se juntam para falar sobre alguém que tem tido sucesso financeiro, existe sempre uma delas que vai dizer: João teve muita sorte. Ou João estava no lugar certo na hora certa. Mas eu quero lhe assegurar que, com toda certeza, embora a sorte interaja em alguns assuntos financeiros, ela obviamente nunca é determinante para os resultados financeiros. Dinheiro é um efeito e tem que ser sempre ganho. Acredite, não existe nada de graça nessa vida. Somente algumas pessoas fazem dinheiro de forma fácil e duvidosa, mas certamente estão se enganando ou estão no caminho para a prisão. Isso se já não estiverem lá. Tenha em mente que bem afortunado é aquele que tem como fator do sucesso financeiro esforço e muito trabalho. O dinheiro tem que circular. A terceira coisa que você deveria saber sobre dinheiro é que ele é valioso somente enquanto estiver sendo usado. Uma vez tirado de circulação, torna-se sem valor. Para entender a verdade desse princípio, considere a seguinte história. Na prateleira de livros da minha casa tem uma caneca de cerveja prata que eu ganhei de presente em um discurso que fiz. Sempre que chego em casa, pego as moedas dos meus bolsos e coloco dentro dessa caneca. Então, quando ela está quase cheia, dou o dinheiro para os meus sobrinhos ou para um dos meus primos mais novos. Cada um deles tem a sua vez de receber o dinheiro da caneca, e é claro que eles esperam ansiosamente a sua vez. O ponto que eu quero que vocês percebam, entretanto, é que enquanto a caneca está sendo cheia, o dinheiro que está nela não tem absolutamente qualquer valor. Está somente lá, parado, sem nenhuma função usável e nenhum interesse. Contudo, assim que fica cheia e as moedas são direcionadas para uma das crianças, o dinheiro literalmente volta a ter valor. Por exemplo, na semana passada, TJ, um dos meus primos mais novos, recebeu dinheiro. Ele imediatamente pegou na minha mão, correu para uma escola de golfe e pagou várias aulas. Agora, honestamente, não posso dizer o que o professor de golfe fez com aquele dinheiro, mas sinto razoavelmente seguro em dizer que ele não colocou de volta em um copo na prateleira de livros. Não, realmente não existe nenhuma dúvida em relação a isso. Dinheiro não foi feito para ser tirado de circulação, foi feito para ser usado, apreciado. Isso me traz ainda mais uma dramática ilustração do mesmo princípio. A história do velho Chapman. Chapman era um senhor idoso, e quando eu era apenas um menino, ele morava na mesma rua e próximo à casa da nossa família. Embora existisse uma tremenda diferença de idade entre nós, nos tornamos amigos rapidamente. E eu frequentemente costumava vê-lo puxando seu carrinho de sucatas e coisas velhas para cima e para baixo da quadra.
Veja só, o Sr. Chapman trabalhava como catador e fez a vida pegando coisas que as pessoas jogavam fora. Entretanto, com o passar dos anos, ele foi ficando cada vez mais debilitado devido ao seu árduo trabalho. Faleceu repentinamente, logo após a Segunda Guerra Mundial. O Sr. Chapman vivia sozinho e, aparentemente, não tinha parentes próximos. Por isso, a polícia entrou na sua casa e começou a tirar seus pertences. Não foi nenhuma surpresa ter encontrado tudo desarrumado, muitos móveis velhos e muitas recordações do passado do Sr. Chapman. E, para a perplexidade de todos, a polícia encontrou $100.000 em notas velhas embaladas em caixas espalhadas pela casa. Rápido em registrar ocorrências não usuais, o jornal Toronto Daily Star o fez no dia seguinte. Publicou na capa a história do Sr. Chapman, com uma óbvia pergunta: por que uma pessoa manteria um valor considerável em dinheiro, $100.000, espalhados pela casa e guardados em caixas? Embora fosse jovem demais naquela época, eu me fazia a mesma pergunta. Por que uma pessoa como o Sr. Chapman escolheria viver como um verdadeiro indigente enquanto tinha tanto dinheiro à sua disposição? Ele poderia ter gastado esse dinheiro consigo mesmo, poderia ter investido e ter tido retorno, ter ajudado outras pessoas criando novos trabalhos, ou apenas ter depositado no banco e viver dos juros desse dinheiro. Mas, ao invés disso, ele optou por deixá-lo em uma jarra na prateleira. E assim o converteu em algo absolutamente inútil, sem nenhum rendimento. Não, meu amigo, não há nenhuma dúvida sobre isso. O dinheiro não foi feito para ser guardado, foi feito para ser usado, desfrutado e colocado em circulação. Então, por favor, qualquer que seja a sua escolha sobre o que fazer com seu dinheiro, não cometa o mesmo erro que o pobre Chapman cometeu. Enquanto eu digo que o dinheiro deve ser mantido em circulação, não significa que ele deva ser desperdiçado. Existe um abismo de diferença entre essas duas concepções. E se você ainda não as tiver encontrado, sugiro que se informe o mais breve possível. Exercício de consciência de prosperidade. Agora que nós visualizamos melhor as características do dinheiro, vamos voltar momentaneamente para uma simples técnica que você pode usar imediatamente para começar a atrair a quantidade de dinheiro que deseja. A primeira coisa que eu quero que você faça é visualizar a si mesmo, com o seu olhar interior, sentado em uma sala com vários dos seus amigos. Então quero que se veja anunciando para eles sua intenção de se tornar rico, pelo menos o suficiente para viver da forma que você escolheu. Imagine como você se sentiria. Se você é como a maioria das pessoas, provavelmente se sentiria muito desconfortável. Talvez se sentisse tão desconfortável que possivelmente se justificaria aos seus amigos dizendo que você estava brincando. Entretanto, é importante você saber que pessoas ricas nunca se sentem desconfortáveis quando o assunto é dinheiro. Por que não? Você pergunta. A resposta mais óbvia seria porque eles têm um montão de dinheiro. Mas essa não é a resposta mais correta. Você deve saber que as pessoas não se sentem confortáveis porque elas têm dinheiro. Elas têm dinheiro porque se sentem confortáveis em relação a ele. Em outras palavras, uma das razões que pessoas ricas têm dinheiro é que elas desenvolveram esse estado de consciência que iremos nos referir como consciência de prosperidade. Consequentemente, se nós desejarmos atrair dinheiro, temos que começar a fomentar uma consciência próspera. Uma pergunta que você deve estar fazendo é: como eu posso desenvolver essa consciência de prosperidade em mim mesmo? A melhor maneira de desenvolver essa consciência de prosperidade é se visualizar já possuindo a quantidade de dinheiro que deseja ter. A razão disso é que sua subconsciência não pode distinguir entre o dinheiro que você possui atualmente e o que está sendo visualizado.
Dessa maneira, você irá tornar-se muito confortável com a ideia do dinheiro. Como resultado, você o atrairá para si próprio. Isso pode soar como um jogo, mas posso assegurar que é uma das atitudes mais inteligentes que você pode fazer. Quando convencer o seu subconsciente que está rico e se sentir bem em ser rico, seu subconsciente encontrará automaticamente caminhos que farão sua imaginária sensação de ser rico se manifestar em forma material. Se essa última frase aparecer para você pura fantasia, apenas ignore por um momento e continue lendo. Nós vamos tratar da consciência de prosperidade em diferentes pontos nesse texto. E garanto que antes do término do livro, essas linhas farão muito mais sentido para você. Não tema. Agora que nós visualizamos melhor a técnica que nos ajudará a adquirir riqueza, permita-me dar um aviso adicional. Se quiser ter dinheiro, uma das coisas que nunca deverá fazer é se preocupar como você irá conseguir o dinheiro que deseja ou como irá mantê-lo. Deixe-me explicar. Na Bíblia, Jó, o grande sofredor dos tempos bíblicos, faz a seguinte observação: todos os meus temores se realizam, aquilo que me dá medo vem atingir-me. Essas palavras bíblicas têm um significado atual para aqueles que se preocupam em relação ao dinheiro. Se nós insistirmos constantemente em nos preocuparmos por não ter dinheiro suficiente, ou se frequentemente tivermos medo de perder o dinheiro que temos, então estamos criando condições para que a nossa preocupação não seja em vão. Tão certo como Jó estava aflito por seus muitos infortúnios, nós também iremos nos afligir pela falta ou pela perda de dinheiro. Outro exemplo é o lamentável caso do pobre Sr. Chapman. Lembre-se de que ele era um senhor idoso que nunca gastou nada das suas tão suadas economias. Mas a questão é, por que ele não gastou? Provavelmente tinha medo de que, se gastasse seu dinheiro, ele se tornaria pobre e seria forçado a viver como um indigente. Ironicamente, contudo, foi precisamente seu temor que o levou a viver na miséria em todas as formas. Ou, falando biblicamente, o que ele mais temia foi exatamente o que aconteceu. Mais adiante você terá uma completa explicação do paradoxo de atrairmos para as nossas vidas as coisas que menos desejamos. Mas, por ora, basta dizer que se preocupar em relação ao dinheiro é extremamente ineficaz. Esse princípio inclui quando você racionaliza sua preocupação, acreditando que está apenas economizando um pouquinho para quando vierem as vacas magras. Eu tenho que advertir. Se quer aumentar significativamente a quantidade de dinheiro que está ganhando no presente, a primeira coisa que você tem que fazer é prestar menos atenção no que os outros à sua volta estão dizendo e prestar substancialmente mais atenção àquela voz da intuição que fala no seu interior. Seja mais focado. Você tem que se esforçar para se tornar menos suscetível às influências externas e se inclinar mais à verdade, confiar mais nos seus instintos e sentimentos. A maioria das pessoas que não consegue acumular dinheiro suficiente para viver o estilo de vida que foi escolhido por elas são as mesmas pessoas que são facilmente influenciadas pela opinião alheia. Por exemplo, essas pessoas frequentemente permitem aos especuladores e comentaristas negativos e pessimistas da mídia a pensar por elas nos assuntos relacionados à economia. Mas, como Napoleão Hill apontou no seu livro Quem Pensa Enriquece, a opinião é o produto mais barato do mundo. De fato, quase todo mundo tem sempre uma opinião para dar para aquelas pessoas que estão dispostas a aceitá-las. Consequentemente, se você tem sido inapropriadamente influenciado pela opinião de outras pessoas, mude isso agora, antes de continuar lendo. E daqui em diante, preste mais atenção em seus próprios objetivos e mantenha os ouvidos atentos aos conselhos de Deus. Lembrem-se,
Se fizer dessa maneira, não existirá absolutamente nenhuma razão para que você não tenha sucesso financeiro por toda a sua vida. Compreensão e memorização. Através da leitura desse livro, você irá desenvolver uma crescente consciência das capacidades e talentos que se encontram arraigados no mais profundo do seu ser. Você vai perceber que, com instruções apropriadas, poderá começar a usar esses talentos, ainda não desenvolvidos, para atrair as coisas boas que deseja. Mas lembre-se, ler em grande quantidade e memorizar não trará o sucesso que você procura. Apenas a compreensão e a aplicação das ideias farão a diferença. Por isso, não tenha pressa em terminar a leitura desse livro, porque completar a leitura não é o seu objetivo. Então, se você é capaz de digerir corretamente uma página por dia, possivelmente alcançará seu objetivo. Se quer saber por que o conteúdo desse livro tem que ser absorvido e saboreado, em vez de ser devorado, tenha em mente que ele foi baseado em mais de 20 anos de cuidadosa análise de métodos, tanto os mais bem-sucedidos quanto os mais catastróficos. A união fortalece. As pessoas encontram sucesso em diferentes áreas porque contam com outras pessoas. Por isso, minha sugestão é que você encontre alguém com quem possa compartilhar e discutir as ideias apresentadas nesse livro. Consciência de prosperidade. É uma verdade comprovada o fato de que os seres humanos nunca desfrutam de algo que eles ainda não conhecem. Por exemplo, nós não desfrutávamos do luxo de viajar em aviões tremendamente velozes até que os irmãos Wright se tornaram conscientes de como voar. Thomas Edison desenvolveu a percepção consciente e criou fotos animadas e nos introduziu uma nova forma de entretenimento. Dr. Jonas Salk desenvolveu um soro que combateria uma terrível doença da infância, a paralisia, mais conhecida como poliomielite. E como resultado da descoberta de Dr. Salk, hoje raramente se escuta que alguém contraiu essa doença. Alexander Graham Bell obteve a consciência de como transmitir a voz humana através de cabos metálicos. Como resultado, todos nós desfrutamos do uso do telefone. Poderia continuar citando muitos outros exemplos, contudo, o ponto para o qual quero chamar a atenção é de que o conhecimento que tornou possível a criação dessas invenções sempre existiu. Mas precisou que um indivíduo articulasse esses pensamentos em forma de ideias para desenvolver o que nós chamamos de percepção consciente, antes de podermos nos beneficiar deles. Estamos flutuando em um oceano de pensamentos energizados, onde todo o conhecimento sempre esteve e sempre estará presente. Estamos ainda rodeados de abundância. De fato, todos os lugares que olhamos na natureza, nossos olhos entram em contato com a abundância. A natureza não reconhece nada como fracasso. Consequentemente, nunca teve e nunca terá falta de nada, exceto consciência. Mas ao entrar nesse mundo de riqueza, é absolutamente essencial que você comece a pensar. Em outras palavras, você precisa abrir sua mente para um rio de pensamentos energizados, que criará uma imagem ou uma consciência. Há milhares de pessoas honestas, boas, que trabalham incansavelmente durante a vida toda e não se tornam ricas. Para esses indivíduos, a vida é uma constante rotina do amanhecer até o entardecer. Mas as ideias apresentadas nessas páginas foram colocadas aqui na esperança de encher sua mente e inspirar você para um novo tipo de pensamento. A consciência sempre se desenvolveu através do pensamento e sem levar em consideração a situação da sua vida presente. Se você espera melhorar essa consciência e realmente tornar-se rico, como esse livro sugere, você tem que começar a pensar em prosperidade agora. Não quando você terminar esse livro. Não quando terminar esse capítulo. Não amanhã, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano. Tem que ser feito agora.
Pensar é a função mais elevada que o ser humano é capaz. Ainda assim, infelizmente, poucas pessoas pensam. A verdade é que a maioria das pessoas sempre está simplesmente exercitando uma das suas faculdades mentais chamada memória. Elas veem velhos filmes, velhas fotos, momentos do passado em suas telas mentais, onde sempre aparecem as mesmas imagens. É imperativo que você comece essa nova forma de pensamento nesse momento, porque se o fizer, cada parte do seu ser se preencherá com esses novos pensamentos energizados. Seu corpo se compõe de milhões e milhões de células e cada uma delas é influenciada em seu movimento por impulsos do pensamento. Então, no momento em que você começar a criar pensamentos relaxantes, todo o seu corpo entrará em harmonia. No instante em que você começa a se preocupar e ter pensamentos de medo e insegurança, o seu corpo se torna rígido e tenso. Quando você começa a ter pensamentos de prosperidade e vir a si mesmo como uma pessoa muito rica, um indivíduo próspero que está rodeado por um oceano de pensamentos energizados, nadando em um mar de plenitude, seu corpo e sua mente terão instantaneamente vibrações positivas que começarão a atrair, como um imã, tudo que for necessário para que se torne essa pessoa rica. Eu sei que para os não iniciados essas ideias podem parecer um pouco bizarras, porém elas são verdadeiras. A consciência mental da prosperidade sempre é o precedente da riqueza em seu mundo material. Não é difícil, contudo, para crianças que nascem em famílias de grande riqueza, como a família Kennedy ou a família Bronfman, ter, portanto, essa consciência de prosperidade, mesmo porque essa é a única forma de pensamento que eles aprenderam desde o nascimento. Nós costumamos dizer que essas pessoas foram condicionadas a pensar dessa forma ou foram condicionadas para a prosperidade. Entretanto, a maioria das pessoas não nasce nesse ambiente. Então, não está rodeada por esse tipo de pensamento. Nós temos que, consequentemente, desenvolver uma compreensão a respeito. 1. Como nós temos sido condicionados? 2. Por que temos os resultados que nós estamos tendo? 3. Como nós podemos mudar a nossa maneira de pensar ou o nosso condicionamento? Isso não é algo fácil de fazer. Requer muita disciplina, muita vontade e muito esforço. Essas são provavelmente as razões por que apenas poucas pessoas realmente mudam. Mas, embora seja difícil, desenvolver essa compreensão requer um período de tempo relativamente curto, e a compreensão que você irá receber lhe trará muita motivação. Sei disso porque é uma prática em minha vida e conheço muitas outras pessoas que têm exercitado essa compreensão também. O fato de ter se interessado pelo assunto e começado a ler esse livro mostra que você precisa e tem o desejo de mudar. Além disso, existe um caminho certo para receber todo o bem que deseja, e esse livro tem o propósito de mostrar esse caminho para você. Você tem um poder real. Além do nível de sua mente consciente, há o grande tesouro que é a sua mente subconsciente. Essa é a parte da sua personalidade que nós queremos começar a influenciar através de novos padrões de pensamento. Para fazer com que esse assunto seja definitivo e concreto, considere a seguinte sentença: qualquer ideia, plano ou propósito pode ser plantado no seu subconsciente pela repetição dos pensamentos, alimentados pela fé e pela expectativa positiva. Algumas perguntas podem surgir. Essa afirmação pode ser demonstrada de verdade através de experimentos e observações? Existe algum método ou técnica conhecido que prova ser seguro e que está disponível a qualquer pessoa? Todas essas perguntas podem ser respondidas com um enfático sim. À medida que for lendo, teste e experimente suas ideias e compare com aquelas ideias que vamos apresentar nas páginas que seguem. E assim você responderá a todas as suas perguntas.
É necessário que responda para si mesmo, porque, como seres humanos, nós não acreditamos verdadeiramente em alguma coisa até descobrirmos por nós mesmos. Esse livro foi escrito com a sincera esperança de levá-lo a muitas descobertas que estão adormecidas. Você tem que começar a ver o dinheiro como um servo obediente e aplicá-lo como foi empregado para ganhar mais dinheiro. E que você pode usá-lo para fornecer serviços muito além do que poderia fisicamente proporcionar. É necessário que se sinta confortável quando falar sobre o dinheiro, porque verdadeiramente nasceu rico. Você tem todas as ferramentas mentais para criar uma consciência que traz a riqueza que escolheu ter. Carência e limitação só existem quando você dá espaço a elas em sua mente. Mas a consciência de prosperidade não conhece carência e limitação. Decida remover completamente da sua mente maravilhosa o bloqueio que o impede de ganhar e entenda que a riqueza que busca está buscando você ao mesmo tempo. Então abra bem as portas da sua mente consciente e comece a recebê-la. Dinheiro mental. Comece imediatamente um jogo mental consigo mesmo. Acostume-se a se visualizar de posse de uma grande riqueza. Pense em alguma coisa que faria com esse dinheiro e então imagine estar fazendo isso. Desde que sua mente subconsciente não distingue a diferença entre realmente fazer alguma coisa e visualizar você fazendo alguma coisa, esse exercício irá rapidamente desenvolver uma consciência de prosperidade. Lembre-se, é uma lei absoluta. Você precisa ter algo mentalmente antes de tê-lo no plano físico. Também é importante compreender que todas as pessoas conversam consigo mesmas mentalmente. De fato, algumas pessoas fazem isso em voz alta. Consequentemente, sempre que estiver conversando em particular consigo mesma, fale como é bom se sentir rico. Parabenize a você mesmo por ter se tornado rico e ouça outras pessoas o parabenizando. Você está embarcando em um programa de desenvolvimento pessoal em que vai descobrir que há muito mais em você do que seus olhos podem ver. Na verdade, você nunca verá parte da grandeza do seu ser, porque sua natureza não é apenas física, mas há 3 planos distintos de existência. Você é um ser espiritual, com um intelecto, e vive em um corpo físico. Para entender essa abstração melhor, tenha em mente os 3 planos da existência, os quais você vive simultaneamente. O plano espiritual dos pensamentos, potencial mais elevado. O plano intelectual das ideias, potencial médio. O plano físico dos resultados, potencial mais baixo. Assim fazendo o que esse livro sugere, você simplesmente estará usando sua natureza divina para escolher os pensamentos que construirão sua ideia. Por exemplo, dinheiro é bom. Eu amo pessoas e uso dinheiro. Dinheiro é meu servo. Eu sou o mestre. A grande riqueza pessoal e o autêntico sucesso financeiro. Seja muito consciente de que essas ideias nunca são formadas por si próprias. A personalidade humana tem sempre que entrar em um processo com pensamentos que podem ser usados para construir essas ideias. Isso é realmente o que faz com que o ser humano se veja como um criador ou uma criatura criadora benevolente, a mais elevada forma da criação. Esse exercício da mente consciente irá trabalhar do potencial mais elevado ao mais baixo. O que quero dizer é que você trabalha da seguinte forma: pensamentos, espírito; para ideias, intelectual; para coisas, físico. Ao invés de trabalhar coisas, físico para pensamentos, espírito para ideias, intelectual. Talvez você tenha feito dessa forma no passado, assim como a maioria das pessoas faz e continuará a fazer no futuro. Esses resultados irão ditar os pensamentos e determinarão as suas ideias. Por exemplo, se um indivíduo vir a sua conta bancária vazia, o resultado
Ele escolherá ter pensamentos de falta ou perda e usará esses pensamentos para construir uma ideia de pobreza. Consequentemente, as ideias que ele tem em sua mente vão se manifestar nos resultados futuros, trazendo certamente um desempenho repetido de muitas coisas que ele fala que não quer, como uma conta bancária vazia, tornando assim um ciclo autodestrutivo. Esse pode parecer um argumento duvidoso, pois se a conta do banco estiver vazia, ela está vazia. Apenas não é realista olhar uma conta bancária vazia e visualizar uma grande riqueza. Mas quero que você saiba que é esse tipo de raciocínio que perpetua a pobreza e mantém os pobres empobrecidos. Você tem que entender o presente estado da sua conta bancária, suas vendas, sua saúde, sua vida social, sua posição no trabalho, etc. Isso não é nada mais do que a manifestação física dos seus pensamentos precedentes. Se você sinceramente deseja mudar ou melhorar seus resultados no mundo físico, você tem que mudar seus pensamentos imediatamente. Qualquer pessoa que verdadeiramente entende o processo criativo dirá a você o que eu já disse. Não é apenas certo, mas é a lei natural do seu ser. É o caminho pelo qual Deus trabalha através do indivíduo. Isso também é chamado de oração por diferentes religiões. Oração é um movimento que toma lugar entre o espírito e a forma, com e através do indivíduo. Deus lhe deu a habilidade para construir qualquer ideia que deseja. Você nasceu rico e sua abundância está contida no seu pensamento. Assim que for bom consigo mesmo, escolherá ideias magníficas e não permitirá que o mundo físico controle seus pensamentos. Você pode entender agora como todas as pessoas cometem o grande erro. Ralph Waldo Emerson, em seu ensaio sobre a confiança em si mesmo, diz: inveja é ignorância. Em outras palavras, olhar as realizações de outras pessoas, os seus resultados e então invejá-las é verdadeiramente pouco sábio. Porque essas pessoas primeiro escolheram seus pensamentos para depois construírem uma imagem das coisas boas em suas mentes, que agora se manifestam em suas vidas, e escolheram aqueles pensamentos de uma fonte infinita, a qual está disponível para todos nós e para você também. Isso é o que o grande artista Vincent van Gogh pensou quando perguntaram a ele como fez um trabalho de tanta beleza. Ele respondeu: eu sonhei minha pintura, e então pintei o meu sonho. Em outras palavras, ele viu a pintura na mente dele e então fez uma réplica na tela, em óleo, do original da mente dele. Na verdade, nunca foi vendido um Van Gogh original. Conforme escrevo, posso ver você lendo e posso quase ouvir seus pensamentos. Isso faz muito sentido, agora eu vejo. Há poucos anos, Mary Snyder, da Califórnia, esteve em um dos meus seminários com seu marido Oscar. Ela mencionou uma citação de Abraham Lincoln, que eu amo, e tenho compartilhado com milhares de pessoas. Lincoln disse: acreditar nas coisas que você vê e toca não é crer, mas acreditar no que não se vê é um triunfo e uma bênção. Isso não é lindo? Obrigado novamente, Mary. Espero que nessa altura do livro você entenda a sabedoria de algum desses exercícios mentais que tenho sugerido. Então repita: eu sou próspero. Eu sou rico. O dinheiro é bom. Olhe-se com sua visão interior, fazendo o que você vai fazer quando já tiver a manifestação da sua nova atitude ou consciência. Visualize essa grande riqueza e sinta-se já possuindo tudo isso. Lembre-se, o dinheiro é um empregado. Você é o mestre. Você ama as pessoas e usa o dinheiro. Antes de começar o próximo capítulo, releia esse. O dinheiro e eu. Porque reler ajudará você a libertar aquela velha ideia
sobre dinheiro, que causa um sentimento desconfortável quando o assunto dinheiro é levantado. Repita para si mesmo várias vezes a cada dia: o dinheiro e eu, até que você se torne totalmente ciente do quanto é bom pensar em ser rico. Abstenha-se de falar para muitas pessoas sobre essa nova ideia em relação ao dinheiro, até que esteja firme e se sinta confiante para explicar do que você tem aprendido para os outros. Lembre-se, escutar comentários negativos de pessoas que não entendem de verdade sobre essa proposta não vai trazer nada de bom e somente vão deixar dúvidas para você. O que quero que visualize é que algo maravilhoso aparece na tela da sua mente. Encerro por aqui a leitura do capítulo 1 do livro Você Nasceu Rico, de Bob Proctor. Espero que esse conteúdo ajude você na sua caminhada, coopere com a sua transformação pessoal. E como ele aconselhou nessa última parte da leitura, ouça novamente esse áudio, ouça novamente o primeiro capítulo, para que essas ideias sejam cada vez mais claras na sua mente e entrem e toquem no seu interior, no seu coração, no seu subconsciente, elevem a sua forma de pensar e preparem você para o próximo capítulo e para a realização daquilo que você deseja. Obrigada por me acompanhar até aqui e até o capítulo 2 de Você Nasceu Rico. Eu sou Andréia Quintão. Até lá!